E vamos lá para mais um react, dessa vez reagindo ao MBL. O título do vídeo é "Seu filho será trans e você não vai poder se defender". Então vamos reagir a esse vídeo e usar isso como desculpa para falar um pouquinho sobre biologia, sexualidade. E estão sentindo esse cheiro? Tô sentindo esse cheiro, ó. Esse vídeo tem cheiro de... Pânico moral. Pânico moral. Pânico, 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 pânico moral. Tem cheiro de pânico moral. Muito cheiro de pânico moral. Vamos ver se estão certos ou não. O que será que vai acontecer? Será que o governo Lula finalmente, o governo do Nine, finalmente mostrou suas garras e vai transformar todas as crianças em propriedade do Estado e vai mudar o gênero delas? Vamos ver. Os Day católico tradicionalista resolveu aderir à campanha das crianças trans. Defendam as crianças trans, como se houvesse agora, no meio da rua, pessoas linchando crianças trans. Como se, na verdade, a infância fosse um verdadeiro jardim de crianças querendo mudar de sexo. Do nada, a mentalidade dos brasileiros se alterou, junto com a mentalidade de todo mundo no mundo, e todos os jovens, todas as crianças estão loucos, não pra comprar um brinquedo, comprar uma boneca, jogar bola, assistir um desenho animado, nada disso. A criança quer mudar de sexo. A criança quer discutir pronome neutro. A criança fala, mamãe, sou menina. Mamãe, por favor, eu posso usar uma calça de menina e uma blusa de menina? É isso que eles querem, tá? Eu vou mesclar esse bolo. Cara, que eu tô rindo de nervoso, porque o vídeo começou muito de 0 a 100. Reparem bem nesse tipo de discurso, que primeiro se cria um espantalho. Primeiro ponto importante. Se cria um espantalho de que defenda as crianças trans é como se todas as crianças quisessem estar se tornando trans. E não é sobre isso. Quando se levanta esses slogans, geralmente para se falar principalmente sobre visibilidade. Como essas crianças muitas vezes existem, elas são invisíveis, e por serem invisíveis, elas não têm o tratamento exato. Eu posso não estar explicando da melhor maneira possível, mas é a melhor maneira que eu consigo. Então, se falar sobre defenda crianças trans, crianças trans existem, e como que a gente discute esse assunto que é cuidadoso? A gente precisa cuidar dessas crianças, a gente precisa conversar sobre essas crianças. E não é que tá tendo uma... como ele fala, né? Como se um monte de crianças estivessem crescendo ter a designação de sexo. E segundo, perceba-se como... Eu não sei se implicitamente, se é na maldade ou na maldade, mas sempre como a direita maluca, até a direita maluca que se diz menos conservadora e menos reacionária, vai tratar sobre esses assuntos, como eles sempre estão perigosamente associando pessoas LGBTQIA+, como pessoas com transtornos de desordem mental, como eles estão sempre meio que associando a uma doença, como sempre está associando... Você viu como ele fala como se a mentalidade das nossas crianças tivessem sido trocadas, sempre associando como um desvio moral. Eles estão sempre fazendo esses apitos de cachorro, sabe? Então sempre, dependendo da direita maluca que a gente vai reagindo, aqui é um pouquinho mais polido, né? Tá mais, tipo, mais polido, assim, mas dependendo da direita maluca, isso vai ser mais escrachado, né? E não tá? Nenhuma pessoa do espectro LGBTQIA+, está doente. Não é sobre isso. Nessa agenda trans, com essa discussão sobre redes sociais está vindo aqui, porque, infelizmente, esta tranqueira dessa discussão chegou ao Brasil e não vai dar pra gente escapar. Infelizmente digo isso porque ainda você vai poder ser censurado falando disso. Roda a vinheta. Pular a vinheta, né? Galera, revista Valete. Justamente revista Valete. Vou pular nada contra o AD deles, mas eu não tô sendo pago pra isso, né? Não que o meu canal seja grandes coisas também, né? Eu poderia até deixar. Único em toda a direita brasileira. Conto contigo. Bom, vamos ser bem direto aqui, tá? Todo mundo sabe que está havendo uma forçação de barra global, tocado pela mídia e pela academia norte-americana, com influência dentro dos setores de RH de grandes empresas, com influência em departamentos de marketing de grandes empresas, nas políticas de ESG e nas políticas globais. Eu tô falando agora de política de soft power.
Tô falando de política de guerra híbrida, inclusive, por parte do governo norte-americano em outros países. Política feita pela China através do TikTok em outros países, que envolve a confusão sexual das gerações mais novas de outros países. Peraí. Too much information. Peraí. Tá havendo uma união global do soft power, do TikTok com a China, dos Estados Unidos, da academia. Primeiro que só de colocar Estados Unidos e China junto, meio estranho, tudo bem. Pra confundir a sexualidade dos jovens. Engraçado, de novo, a China de Shurg, né? A China é sempre... A China, ela sempre é criticada ao gosto do freguês. Porque em alguns vídeos você vai ver a direita maluca falando que a China é um país totalmente tolerante, que lá não pode ter homossexuais, e lá tem campos de concentração. E ao mesmo tempo a China, através do TikTok, quer confundir o sexo das pessoas, das crianças. Decida, direita maluca, o que a China é. Segundo, que a China, junto com os Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem muitos problemas. Inclusive, você teve uma guinada de conservadorismos, você teve reversão da questão do aborto lá, você tem lugares que estão sendo extremamente problemáticos para as pessoas LGBTQIA+ viverem. Não me parece muito crível, não. Me desculpa, Renan da MBL, não tô querendo te ofender. Só que não me parece, como eu disse, tem cheirinho de... Pânico moral. A criação dessas pessoas sem gênero, gêneros neutros e tal, né? Para a massa de jovens que estão fazendo cirurgias de mudança de sexo, na massa de pais doentes. Gênero neutro tem nada a ver com mudança de sexo, pelo amor de Deus. Tios e equivocados que gostam de demonstrar virtude em rede social, falando, olha, meu filho não é mais menina, é uma menina. Tá lá a criança de 5 anos completamente confusa, sendo tornada mais confusa por esse... Aonde, quando e como aconteceu? Tem um exemplo, por favor, não use um exemplo hipotético do tuiteiro metafórico. Que tuiteiro metafórico que muda o sexo do filho dele, tira uma foto e posta no tweet? Caramba, isso teria dado um baita discussão no Twitter, porque tudo vira discussão no Twitter e eu não vi nenhuma dessa discussão. Esse vídeo é recente, né? Na história recente do Twitter já discutiram tudo, inclusive uma discussão... Metade das discussões as pessoas estavam discutindo nada, na verdade, né? Porque o Twitter é desse. E ninguém discutiu sobre twitteiros que estão mudando o sexo da criança, não. Isso seria uma baita discussão no Twitter. Pai perverso. Tudo isso que é uma agenda, ele chegou aqui, tá? A notícia que você tá vendo aí na tela é o básico, uma coisa que eu já tinha avisado. Começaram os shows de drag queens para crianças. No começo, eles estão ensinando Alice País das Maravilhas. Aguarde, em 1 ano já vamos ter outros drags já fazendo agora shows, ou tentando explicar, olha, eu sou uma mulher, eu quero ser aceita, e fazendo aqueles vídeos constrangedores como esse que você tá vendo aí. Isso ficou tão mal. Drag queens são pessoas e elas podem ser atores de espetáculo infantil. Qual que é o problema nisso? Ou o que ele pensa que drag queens são? Pessoas fazendo espetáculo infantil. Você assistiu o espetáculo? Tem algo demais no espetáculo? Ou é só uma versão de Alice no País das Maravilhas com drag queens que são pessoas? Inclusive, nenhuma criança vai comprar o ingresso sozinha, eu espero, porque todas as crianças deviam ser supervisionadas por pais que vão comprar o ingresso. E sobre o vídeo, qual que é o contexto do vídeo? Onde foi o vídeo? O que estava acontecendo ali? Os pais estavam sabendo? Os pais foram com essas crianças? Porque você joga um vídeo aleatório sem contexto, sem nada, você nem fala o que está acontecendo no vídeo. É meio maldoso, eu acho. Mas me assusta. Qual que é a sua visão sobre Dragon Kings, cara? Porque
Qual que é o seu medo de uma criança encontrar um drag queen na rua? O que você acha que o drag queen faz? Não entendo. O pânico moral porque tem um show com drag queens. Pô, não leva teu filho, então. Pronto, sabe? O que eu saiba é um show privado, feito num teatro privado, né? Vocês não gostam da iniciativa privada? Iniciativa privada trouxe aí um show com drag queens. O drag queen vai desvirtuar tanto a cabeça do seu filho assim. A maioria dos pais dá um celular pro filho com acesso à internet sem supervisão. Eu posso te garantir que a melhor coisa que ele vai ver é um show de drag queens, porque em comparação a muita coisa na internet que as crianças veem sem supervisão dos pais. Maluco que até o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República, é um cara que do ponto de vista da moralidade pessoal dele, tá? É um católico tradicionalista, é um cara que historicamente tem ligações com a Opus Dei. Geraldo Alckmin tá lá, vice do governo do Lula, de forma muito sórdida, abraçando essa bandeira dessa causa de pervertidos, Olha a palavra, sórdida, causa pervertida. porque os defensores dessa causa são pessoas pervertidas, são pessoas doentes, são pessoas más, tá? E eu ouso dizer... São pessoas doentes, são pessoas más, porque elas falaram defenda as crianças trans. Que os defensores dessas causas, no fim do dia, vão começar a flertar com um discurso sobre legalização de sexo com crianças, tá? De novo. Pânico moral. Provas. Apresente uma prova de que essas pessoas vão haver a associação maldosa, cara. Que associação maldosa, de verdade. Você tá associando, tá falando que essas pessoas daqui a pouco vão defender pedofilia no Brasil. Através de lei, como? Com a bancada da Bíblia. Quem vai defender pedofilia, cara? Por que associar essa questão com pedofilia? Isso é maldoso. Isso é maldoso. E isso é uma associação de pânico moral para te dar medo, para falar que essas pessoas são doentes. Elas não são doentes, sabe? E a ciência, a biologia, e aqui a gente tá falando do coletivo. Como a pessoa vai tratar isso no individual dela, com a família dela, com o filho dela, é do foro, desde que nenhum direito seja retirado, é uma questão que ela vai ter com ela, dentro da família dela, do escopo dela, da religião dela. Mas a ciência já comprovou e recomprovou através de estudos que isso não é escolha, isso é uma questão da nossa biologia. As pessoas não escolheram pertencer ao espectro LGBTQIA+, sabe? E você vai tratar isso como uma doença, como se as pessoas tivessem envolvido com pedofilia. Isso, além de ser desonesto intelectualmente, isso é maldoso. Isso é maldoso porque quer tratar essas pessoas no mesmo balaio que pedófilos. Quer tratar esse assunto de uma maneira não justa e não intelectualmente honesta e de maneira maldosa, cara. É pra não falar de maneira criminosa. Porque a gente tá vendo nos Estados Unidos o horizonte já caminhando pra isso, mas... Aonde? Como? Que lei nos Estados Unidos? Pô, isso devia estar na página dos jornais, então, né? Ou se... desculpa, a mídia é comprada, globalista. Em que se tiver uma lei querendo aprovar pedofilia nos Estados Unidos, nunca que vai aparecer na Folha de São Paulo, né? O Geraldo Alckmin flertando com essa agenda. Numa boa. Ah, legal, tal, né? Mostrando que, assim, como a traição política no Brasil, ela premia, né? O cara trai tudo que ele acredita, até os valores religiosos dele, em nome da proximidade dele com o poder, né? Isso tá ali também. Caraca, tu é brother do Alckmin? Como que tu sabe que ele tá traindo tudo isso? Algo, inclusive, que, pô, quem sou eu pra defender o Alckmin, mas o Alckmin, na verdade, foi traído, né? Inclusive pelo apadrinhado político dele, que foi o Dória. Por isso que ele rompe o PSDB acaba, que vai em paz, né? Mas, caramba, se teve uma coisa que o Alckmin não fez, foi trair alguém, né? Ele foi traído. Bem, chegou. O que a gente viu foi agora uma condenação, como você tá vendo, do Nicolas. E veja só, estou aqui falando de Nicolas, um ser que eu considero abjeto. Mas tá lá, foi condenado por usar o pronome errado
com uma deputada Duda Salabert, lá, que era um homem que virou uma mulher e agora tem que ser tratado como se você não usar o pronome certo com ela, você toma uma condenação gigante, né? E, meus amigos... Eu acho que não é só por isso, é porque o Nicolas, ele usa de uma maneira pra difamar, pra respeitar, pra diminuir. Inclusive, caramba, mano, esse bagulho do pronome me dá uma canseira, porque qual que é a dificuldade, tipo, que muda a sua vida? Verdade. Vamos conversar aqui no cantinho do cinema, no escurinho do cinema. O que muda na sua vida, na sua existência como pessoa, na sua existência como ser humano, você usar o pronome que a outra pessoa está pedindo? De verdade. Pô, você pode, né? Que a pessoa não quer saber se você aceita. Porque, afinal de tudo, pô, que visão narcisista da vida. Ah, eu não aceito as pessoas serem trans. Ah, eu não aceito as pessoas serem blá, 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 blá. Pô, parceiro, ninguém tá pedindo aceitação, tá? É só pedindo respeito de, tipo, pô, você pode, por favor, ele ou ela, ou qual seja o pronome que a pessoa pedir, e você fala, pô, firmeza, cara. Caramba, que dificuldade, mano. Depois, esse pessoal que vai virar, vai lá no Twitter, onde que foi falar, ah, geração mimimi, ah, os lacradores, ah, vocês são muito mimizentos. Pô, vocês choram por usar um pronome. Vocês estão tão evoluídos que se você falar, pô, cara, você pode, por favor, usar ele? Eu me identifico com o pronome ele. Ah, não sei o que. Mãe, ele pediu pra mim usar um pronome diferente. A imposição dessa agenda, acompanhada deste projeto absurdo que visa calar vozes nas redes sociais, tá? O projeto aqui, ele cria um universo vago que no fim do dia permite que qualquer assunto polêmico que possa, por exemplo, ser equiparado a, igual eles... Onde o projeto diz isso? Em que linha, em que artigo e qual que é a brevidade? Entende como muitas vezes você cria um pânico nas lacunas? Porque ele sabe que a pessoa que é o público-alvo desse vídeo não vai atrás do projeto para ler e não vai atrás de uma visão contrária à dele. Então ele joga, não tô falando de que ele faz isso com maldade, mas ele joga com esse público ao tratar com essa brevidade. Vá ler o projeto, vê se é verdade o que ele tá falando. Em que linha, em que linha do projeto tá dizendo. O projeto é público, você acha no Google. Que linha, que parágrafo que dá essa brecha? Não tô falando que o projeto é perfeito, mas o projeto foi discutido há mais de 2 anos, inclusive não é desse mandato, inclusive não tem nada a ver com esse governo, apesar de que a direita maluca vai querer colocar esse estigma do governo, dessa PL, em que parágrafo, em que página. E, inclusive, esse projeto é muito mais sobre as big techs e não sobre você. Você não é tão especial assim. Eu sei que nossas mães falam que a gente é especial, mas o foco do projeto muitas vezes nem é a gente. O foco do projeto muitas vezes a grande parte do projeto se contempla a falar das grandes empresas de tecnologia. Mas ele joga com esse vácuo, apostando que o público não vai ler e jogando com a desinformação. Fazem no STF a injúria racial. Então, por exemplo, você fazer uma piada de gênero. Tô falando aqui de forma solta. Uma piada considerada transfóbica, ela é equiparada à injúria racial, logo é crime, logo pode dar cadeia. E quando o projeto fala na dimensão coletiva dos direitos fundamentais, ou seja, você faz um comentário aqui que não é focado em alguém, mas você atinge a dimensão coletiva de direitos fundamentais, aquele conteúdo pode ser derrubado das redes sociais e mais, você apostar aquele conteúdo pode ser inclusive ostracizado digitalmente, as redes sociais não mais oferecerem espaço para você ter um perfil. E, portanto, você é uma pessoa que está excluído do mundo digital, tá? Quando a gente mostra que tem um projeto cerceando você da capacidade de se defender dessa monstruosidade, dessa perversidade, que é uma agenda que busca, novamente, criar confusão sexual em crianças, eu falo pra vocês, nós estamos... Ele não apresentou uma prova de que existe uma agenda para confundir a cabeça das crianças, não apresentou uma prova de que o projeto pode fazer isso, mas... ele, é igual o Luigi fala, né? Ele
a direita maluca cria um cenário imaginário na cabeça, ela se convence que esse cenário é verdade e fica puta com esse cenário que foi criado na cabeça deles. Porque não se iludam. Conteúdos como o do João Bétega, conteúdos como o do Faustino, que fazem um trabalho de alertar as pessoas sobre essa agenda, esses conteúdos serão censurados nas redes sociais pelos motivos que eu coloquei aqui. Olha, esse conteúdo aqui ele é potencialmente ofensivo, ele está tentando contra a dimensão coletiva de direitos fundamentais, como a integridade da criança trans. O projeto não é vago assim. Essas discriminações são previstas em leis. Então, se você ferir uma lei, não é a lei que está no projeto. Ele mesmo falou, lei da injúria racial. O projeto só tá tentando falar, gente, o que é crime na realidade é crime na internet. Se você comete uma injúria racial, na realidade, você pode ser processado. E ele faz parecer que o processo é insta, né? Que você é processado, já era, deletou sua conta, já era, fala o uso. Nem sei se tem deletar a conta no projeto, mas pelo que eu li, não tem. Eu li o que está no site do Senado, não tem isso de deletar contas. Mas é um crime. Injúria racial é um crime. Você quer liberdade. Por que a gente quer liberdade de cometer crimes na internet? É um crime. Então, injúria racial vai ser um crime na internet, vai ser um crime fora da internet. Você pode ser processado, como o Nicolas foi, e você pode ser condenado por isso. Você quer. Eu entendo por que é esse desejo de ter o direito de ofender as pessoas. Esse direito de ter o direito de cometer uma injúria racial contra alguém na internet. Eu acho que isso é um grande problema. A internet foi tanto tempo terra de ninguém, que as pessoas acharam que é um direito ser terra de ninguém para sempre. E, de novo, não é que a PL é perfeita, mas uma PL não dá todo esse poder. A gente tem várias instâncias, a gente tem vários setores que vão... A gente tem o juiz que vai interpretar, a gente tem o STF para interpretar isso. É que esses caras acham que tá tudo corrompido e tudo destruído, né? Então não tem... Isso não é argumento, né? Mas parece que a lei, vai derrubar todas as piadas que existem no mundo de um dia para outro. Todos os vídeos que existem no mundo de um dia para outro. Eu acho que muitas vezes o medo é real, porque muitas vezes você sabe que você foi transfóbico, né? Você sabe que você foi racista, né? Então bate aquele medinho, né? De ser punido pelas suas próprias atitudes, né? E pronto. Tá feito. Tá decretado. E ai, se você ousar enfrentar essa ditadura que tá vindo aí. A gente sabe muito bem. Tá vindo aí. A ditadura tá vindo aí. Bem, meus amigos. Que otimismo. E isso precisa ser colocado aqui, tá? Que o mundo tá ficando tão louco que a ideia própria do que é ser humano já tá sendo deturpada. Veja, o ser humano, ele é masculino e feminino, e é natural. Existe até uma dimensão simbólica e psicológica que acompanha a ideia de masculino e feminino. Mas a gente nem trata mais dessa distinção simbólica. A gente foi parar na dimensão biológica que está sendo negada já. E mais do que isso, quando não meramente negada, ela é deturpada e transformada agora num instrumento de negação de certas vicissitudes do que é ser homem e do que é ser mulher, em prol, eu vou falar aqui dessa grande maldade, em prol de uma facilitação do fluxo de comércio, trabalho e ideias. E você fala, o quê? No fundo, você eliminar do homem, eliminar do masculino suas características mais difíceis, como a irascibilidade, que é uma questão que a testosterona traz, como a questão que a dificuldade que a masculinidade traz em crimes cometidos, em não obedecimento de hierarquias, e tirar do lado feminino a questão cíclica que a mulher tem, os humores que se alteram, a própria perspectiva da gravidez que torna a mulher, se você pensar numa lógica meramente cruel e mercadológica, como um ser que precisa consumir e que não pode ter suas características intrínsecas, biológicas, naturais. Quando você elimina os defeitos do masculino e os defeitos do feminino em prol de um ser híbrido, que na prática é um mero consumidor e trabalhador. Peraí que eu pensei em outro áudio agora, peraí.
Caramba, o que esse cara tá falando, mano? Mano, ele tá falando, eu só tá vendo esse áudio na minha Caralho, cabeça agora. Marquinho, esse do São Carlos é o boldo bom. Esse é o boldo bom. Puta que pariu, Marquinho. Que boldo bom, Marquinho. Que boldo bom. É de quanto? É de quanto? Traz pra mim, Marquinho. Traz pra mim. Muito bom, muito bom. Caralho. Deixa com a cara magoada. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Mano, caraca, ele foi muito longe. Ele foi muito longe. Ele tá. Primeiro que ele. Lá no começo ele associou com pedofilia. Mas agora ele tá falando que essa agenda ela quer transformar o ser humano num ser híbrido pra esse ser humano Caramba, que viagem, mano. Não, vamos ouvir de novo. Isso aqui é uma E tirar do pérola. lado feminino a questão cíclica que a mulher tem, os obedecimentos de hierarquias, que a masculinidade traz em Característica que a masculinidade traz naturalzinha da natureza. A natureza fez assim, o homem ser bronco, a testosterona. Ah, pô, por que você se coloca mais em risco? Será que é por causa da cultura? Por que os homens vivem menos? Será porque eles não falam sobre os seus problemas? Será que é porque os seres humanos, os homens não vão ao médico? Será porque os homens não são ensinados a lidar com suas emoções? Será que é porque os homens, por conta da sua criação, se colocam mais em riscos, em brigas de trânsito, em brigas no trabalho? Será que é por causa disso? Não, é por conta da testosterona. A testosterona faz o homem ser assim. Cara, eles misturam tudo. Lógico que é o lado biológico. Ninguém nega o lado biológico. Só que nós não somos seres 100% biológicos. Existem questões genéticas, sim. Existem questões biológicas. Mas nós somos seres sociais. Nós somos seres que aprendemos com a cultura. Se fosse tudo determinado biologicamente, a gente teria parado lá atrás, a gente não teria evoluído culturalmente. E a gente evoluiu, a gente tem provas materiais de que a gente percebeu que existem erros culturais, que existiam erros culturais lá atrás. E não é sobre negar a biologia, é sobre perceber que esse estereótipo de masculinidade e esse estereótipo de feminilidade, eles foram construídos, eles não são biológicos, certo? E isso é diferente de falar que não existem características que são determinadas biologicamente. Logicamente, existem características que nós não escolhemos. Sim, a biologia se sobrepõe à nossa vontade e à nossa cultura. Mas existem outras coisas que são criadas. Como, por exemplo, essa questão, o exemplo mais clássico e batido disso, a questão do homem não chora. Isso é uma característica masculina que pressupõe que o homem é forte, que o homem não demonstra fragilidade, que o homem tem que ser alfa, é uma criação totalmente cultural, certo? E a gente vê, e a gente viu, e a gente verá que isso só provoca dor e sofrimento no próprio homem. O homem chora sim, o homem tem sentimentos, e o homem tem que aprender a lidar com esses sentimentos, o homem tem que aprender a falar sobre esses sentimentos, o homem tem que colocar esses sentimentos para fora. Isso não vai fazer dele menos homem, certo? E isso vai fazer dele, na verdade, uma pessoa mais saudável. crimes cometidos, em não obedecimento de hierarquias. E tirar do lado feminino a questão cíclica que a mulher tem, os humores que se alteram, a própria perspectiva da gravidez que torna a mulher, se você pensar numa lógica meramente cruel e mercadológica, como um ser que precisa consumir e que não pode ter suas características intrínsecas, biológicas, naturais, quando você elimina... E na onde que tá se eliminando isso, sabe? Tipo, a gente não vive no mesmo mundo, porque eu acho que, inclusive, esses estereótipos ainda continuam por aí na cultura popular, no entretenimento e tudo mais. O que a gente tem é um pouquinho, uma frestrinha bem pequenininha de desconstrução disso. E essa fresta é bem pequenininha que precisa, puta, ainda evolui muito ainda. Os defeitos do masculino e os defeitos do feminino em prol de um ser híbrido, que na prática é um mero consumidor e trabalhador perfeito, que vive de consumir e que vive dentro da sua subjetividade muito específica, dentro dos seus 83 gêneros, consumindo seus produtos específicos, se sentindo permanentemente ofendido, permanentemente frágil, permanentemente gritando por aí que o mundo está machucando ele, que ele precisa ser respeitado. Temos aí uma massa de cidadãos que não são mais cidadãos de porcaria nenhuma.
São escravos que já foram amputados, que já foram desnaturados e que estão ali soltos no Que mundo sendo boldo- influenciados pelos seus próprios Caralho, rancores e dores. Marquinho, Incapazes de esse reagir, São incapazes de Carlos oferecer é o as boldo respostas que o bom. masculino e o Esse feminino é têm a o oferecer. boldo Você bom. entrar nesse debate, você Puta negar que isso, pariu, ser proibido, Marquinho. Que é porque tem boldo muito bom, poder Marquinho. e Que dinheiro boldo envolvido bom. nessa É história, de quanto? É tá? de Te quanto? calar como essa Traz pra legislação mim, quer fazer, Marquinho. Traz é só pra o começo disso. Ainda assim, a guerra só tá começando, tá? Ah, eu vou voltar, mano. Caraca, isso escalou muito. Isso escalou muito. Caramba, velho. Ele associou questão de LGBT+, a pedofilia, a doença, a desvio de comportamento, a imoralidade e a um plano de dominação global, onde a gente vai transformar todos os seres em seres híbridos, que vão ter 80 gêneros, de novo é um espantalho, e vão ser só consumidores. Porcaria nenhuma. Inclusive, nós já somos só consumidores. Nós não somos cidadãos. E quem transformou... Quem fez isso foi o capitalismo, e não a agenda LGBTQIA+. São escravos que já foram amputados, que já foram desnaturados e que estão ali soltos no mundo sendo influenciados pelos seus próprios rancores e dores. Incapazes de reagir, incapazes de oferecer as respostas que o masculino e o feminino têm a oferecer. Você entrar nesse debate, você negar isso, ser proibido, é porque tem muito poder e dinheiro envolvido. Ele parece que... Mano, ele misturou a cabeça dele, eu acho que George Orwell, 1984, com o texto do Olavo e criou uma ficção muito louca na cabeça dele. Nessa história, tá? Te calar como essa legislação quer fazer é só o começo disso. Ainda assim, a guerra só tá começando, tá? Nos Estados Unidos colocaram basicamente este cara aí, tá? Que ele basicamente falou, estou fazendo minha transição, estou virando uma mulher. Ele é claramente um cara e ele... Caraca, dá pra ver que... Mano, a minha idade é de nervoso, tá? Mas o cara se incomoda muito, né? Não, pô, claramente o cara, pô, que isso? Não é uma mina, não. Depois a geração que é mimimi, né? Depois a galera do Twitter que é mimizento, né? E o cara, pô, claramente um cara vai falar pra mim que isso é uma mulher. Não vou aceitar, não. Eu não vou aceitar. E, putz, mano, calma, cara, calma. Que isso? Terapia. Buscou terapia. Muitas vezes é problema interninho aqui, problema da cabecinha. Precisa falar, precisa de alguém que te ouça, né? Eu sei. Calma, cara, calma. Não vai te machucar. Ele tá no lugar dele ali fazendo a propaganda. Nem sei qual que é a história, tem que ouvir ainda, né? Mas calma, cara. Não, pô, tá tudo bem, cara. Relaxa. Foi contratado pela Bud Light, do grupo Anheuser-Busch, né? Pra ser uma mulher. E ele virou garota propaganda, né? Ela é a garota propaganda da Bud Light, da latinha azul. Porém, o público que bebe Bud Light não gostou nem um pouco da ideia. E, basicamente, eles destruíram a marca Bud Light. A Bud Light, as vendas caíram, o público começou a reagir. Eles, na ânsia de tentar resolver, pegaram e mandaram caixas da Bud Light pro Kid Rock, que é um cantor, roqueiro, enfim, meio white trash no interior dos Estados Unidos, e ele fez isso com as latinhas. Grandpa's feeling a little frisky today. Let me say something to all you and be as clear. Pô, MBL, podia ter legendado aí, mano. Sou bilíngue não, parceiro. O que esse cara tá falando aí? Nice as possible. Toda a diretoria. Esse é o exemplo de masculinidade, né? Nossa, olha aqui. Naturalzinho isso aí. Foi a testosterona. Testosterona que fez isso com o rapaz. Ele tem muita testosterona, né? Daí o que ele falou? A marca de cerveja que eu gosto fez uma propaganda com um cara com... Não sei se ele não dá informações, inclusive muito pobre, né? Ele fala que é uma mulher, um homem, mas eu vou chutar aqui pra tentar ser o mais respeitoso possível. Vou falar que é uma mulher trans. A marca de cerveja fez uma propaganda com uma mulher trans, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha metralhadora e metralhar um monte de cerveja, gravar e postar no TikTok. É bem masculino mesmo. É bem natural. É exatamente isso que a gente tinha que manter. Essa educação tá levando... É muito saudável pro ser humano. É natural. É só por conta da testosterona. Não tem nada a ver com cultura. Não tem nada a ver com discurso. Não tem nada a ver com... naturalzinho. Feito na natureza. Olha,
O redneck A little frisky today. ficou. Mano, tá Realmente. ligado? É, Eu tô mas pegando esse. Coloquei minha transição, estou Tô pegando. Tá ligado? Tô pegando o exemplo que ele tá dando. Não sei se a história é essa realmente. Mas voltando. Tá ligado que. Cara, o que tem de mais. Mano. Sei lá, para de beber a cerveja então. Daí o cara vai lá e metralha. Tipo. Nem parar de beber a cerveja deveria ser uma questão razoável. O que muda aí na sua vida? O que muda no seu ser, na sua existência? Por que você precisa tanto assim que o mundo seja uma cópia do que você pensa, do que você acredita? Ser feliz. Ele é claramente um cara. E ele foi basicamente isso com as Say something. Como ele é macho. toda a Metralhar as diretoria do latinhas. Bud Light foi demitida. E aí a gente fala, quem lacra não lucra. Mas entendam, isso aqui é uma vitória circunstancial. Caramba, você acha que isso mesmo é um exemplo de legal? Você acha que isso é um exemplo de legal? Que a cerveja tenha sido boicotado por conta de uma influenciadora trans. Você acha isso da hora? Uma influenciadora que tava no canto dela, que tem a personalidade dela, que não tá incomodando ninguém, faz uma publi, um monte de adultos mimados e frustrados tem uma crise e decidem metralhar as latas. Isso é um exemplo de da hora. Isso é da hora. Da hora. Um exemplo da hora aí de masculinidade. Do mundo real contra esses malucos, diante de um cenário maior em que os malucos se impõem. Mais e mais crianças estão fazendo a alteração dos seus gêneros. Mais e mais Dado. Quais são os dados? Quais são as estatísticas? Provas? Aonde? Onde estão fazendo mais? Como? E quais são os dados? jovens estão sendo influenciados por isso. Mais e mais desenhos animados surgem tratando da sexualidade dos seus personagens de tal maneira. Mais e mais debates estão surgindo sobre, por exemplo, a questão do sexo com crianças. Mais e mais discussões. Mano, não é possível. Que Reddit você tá andando, cara? Como assim? Caramba, de novo essa associação maldosa, cara. Sobre os 105, agora 97 ou 238 gêneros possíveis para a humanidade. De novo um espantalho. As liberdades liberais, no primeiro e no terceiro mundo, defendem isso. Olha, todo mundo é isso aqui é um livre mercado de ideias. Sem entender que a linguagem é instrumento de poder, sem entender que a partir do momento que marcas, empresas e políticos determinam até o teu o que deve ser o teu corpo biológico, até a escolha do teu gênero, você é mais prisioneiro do que nunca. Nenhuma marca, nenhum político no mundo determinou isso. Mais prisioneiro, você é prisioneiro de escolhas. E se determinou foi o contrário. Proibir qualquer pessoa trans de viver, de fazer a reversão. O que a gente teve sim foi condenação de pessoas que tentaram viver essa sexualidade na sua liberdade. O que a gente teve sim foi pena de morte, pena de castração química. E quem foi realmente excluído socialmente foram as pessoas LGBTQIA+. Isso a gente tem provas, tem materialidade. Essas pessoas, sim, foram excluídas e rechaçadas da sociedade durante anos. Agora, esse exemplo aí é uma caricatura. Isso nunca aconteceu mesmo. Isso que ele está falando nunca aconteceu. Que outros fazem por você e você ainda acha que você é livre, é um gulag de consumidores, você sabe que a situação ela tá horrível e tá só piorando. E agora, aqui no Brasil, porque isso não tá acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você ainda pode lutar usando as redes sociais. Existe uma cultura de liberdade lá e existe um discurso de liberdade lá, isso é garantido pela lei. Mas aqui tá caminhando. Pode. Vou falar, por exemplo, como esse país é muito democrático, as pessoas podem lutar. O Colin Kaepernick, um jogador de futebol americano, ele decidiu fazer um protesto num jogo de futebol americano por conta das questões raciais, questão do Trump e tudo mais. E ele ajoelhou no hino. E vai ver o que aconteceu com ele. Foi muito liberdade, muito democrático o que aconteceu com ele. Ele nunca mais arranjou emprego na NFL. Porque ele ajoelhou no hino para protestar. Porque lá é a terra da democracia, né? Da liberdade. Pessoas podem protestar, lá você pode falar o que você quiser. E você não vai ser punido por isso. Talvez esqueceram de avisar ele. Ele
Vai ver as histórias, vai ver a história de outras pessoas que foram muito livres lá protestando. Vai ver o que aconteceu com os Pantera Negra. Vai ver o que aconteceu com um monte de gente. Vai assistir os filmes que retratam essas histórias. Vai ver o que aconteceu com Martin Luther King. Vai ver o que aconteceu com Malcolm X. Vai ver o que aconteceu. Vai ver a liberdade que essas pessoas tiveram lá nos Estados Unidos. Caminho contrário. É por isso que nós temos que derrubar agora essa legislação. Nós temos que pressionar nos próximos dias demais os deputados. Porque o que eu tô falando aqui é muito sério. Eu tô falando da tua capacidade de se defender da maior maldade civilizacional que tá sendo tocada contra você. E tá sendo tocado. Num mundo onde a gente teve escravidão, onde a gente teve nazismo, onde a gente teve campo de concentração, ele consegue falar isso. Por políticos, jornalistas profissionais, acadêmicos e da grande imprensa e as grandes empresas, demonstrando que o discurso liberal econômico nessa hora não serve pra porcaria nenhuma. É isso, galera. Contamos com vocês. Esse é meu recado e beijo e abraço pra todo mundo. É isso então, né? Como que é, Marquinho? Caralho, Marquinho, esse do São Carlos é o boldo bom. Esse é o boldo bom. É isso aí, gente. Então, cuidado, que pelo jeito no futuro vão ser todos seres híbridos consumistas. E ficamos por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, se você sobreviveu até o final desse delírio coletivo, eu peço que você curta, compartilhe, comente no vídeo. E a gente vê na próxima se eu sobreviver a mais um react.